Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E como vocês estão vendo aí no título, vai ser a correção da nossa avaliação diagnóstica, tá? Então, essa vai ser a correção da primeira avaliação. Porque lembre que eu fiz duas avaliações, né? Quem não atingiu a nota suficiente na primeira, teve que fazer a segunda. Ou quem não fez a primeira, né? Tanto faz. Então, nessa aula vai ser a correção da primeira. E numa hora posterior, numa hora futura, a gente faz a correção da segunda avaliação, certo? Então vamos lá. Tentar falar um pouco rápido, como você já sabe, para o vídeo não ficar muito longo. Então olha só. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Então, analisando o gráfico, nós temos o seguinte, ó, produção em milhões de toneladas por ano. Nos Estados Unidos, são 238 milhões de toneladas. Na União Europeia, 228 milhões de toneladas. Na China, 300 milhões de toneladas. Reciclagem. Nos Estados Unidos, dessa quantidade produzida, 34% é reciclado. Na União Europeia, 45% e na China, 30%. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença, olha, preste atenção nessa palavrazinha aqui, ó, diferença, entre as quantidades de lixo reciclados na China e nos Estados Unidos em um ano. Lembra que na matemática a diferença representa a subtração, né? Conta de menos. Então, beleza. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular a quantidade de lixo reciclado nos Estados Unidos. Observe que é 34% desse valor aqui, 238 milhões. E na China, que é 30% desse valor aqui, ó, de 300 milhões de toneladas. Então, é isso que eu vou ter que calcular primeiro. Botei aqui, ó, os Estados Unidos, 34% de 238 milhões. A gente lembra que 34% é a mesma coisa que 34 sobre 100, não é? Aí eu peguei 34, multipliquei por 238, dá 8.092, dividido para 100. Se eu dividir, vai dar 80,92. E aqui na China, 30% de 300, 30% é 30 sobre 100, 30 vezes 300 vai dar 900 sobre 100. Se eu dividir aqui, vai dar 90, tá? Detalhe aqui, espero que vocês entendam o que eu fiz ali, né? A multiplicação, a divisão e tudo. Porque lembra que 30 sobre 100, né? 30%, que é 30 sobre 100, se escreve dessa forma. É uma fração. Então, vai ficar 30 sobre 100 vezes 300. Aí aqui eu multipliquei primeiro, né? 30 vezes 300, que dá 9.000. Por quê? Porque aqui eu vou multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador, né? Aqui embaixo é 1. 30 vezes 300 dá 9.000. 100 vezes 1 dá 100. Tá? Aqui aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, aqui, ó, quando eu calculei. Beleza, gente, olha só. Então, dos 238 milhões de toneladas, 80,92 milhões de toneladas são recicladas nos Estados Unidos. Das 300 milhões de toneladas, 90 milhões de toneladas é reciclado na China. Se pede a diferença, é só você fazer um menos o outro, né? 90 menos 80,92. Quando eu subtrair isso aqui, vai dar 9,08 milhões de toneladas. Então, a resposta vai ser a letra A. Tá lá. Só isso. Beleza? Segundo, o gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário da via pública em determinada cidade brasileira. Então, aqui no gráfico está dizendo a quantidade de vítimas. Condutor de carro. Condutor de carro foram 6 vítimas. Condutor de moto foram 24 vítimas. Passageiro de carro foram 3 vítimas, né? Olha que está na metade entre 2 e 4, não é 3. Passageiro de moto foram 14. Ciclista foram 2. E pedestre foram 11. Beleza? O grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas é o de quê? Então, qual é o grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas? Então, se eu quero saber qual é o que representa 2/5 do total de vítimas, então preciso saber qual é o total de vítimas, não é? Para me saber o total de vítimas, é só observar aqui, ó. Condutor foram 6, tá? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, 6, mais. Condutor de moto foram 24, então 6 mais 24, mais. Passageiro de carro foram 3. Passageiros de moto foram 14.
ciclista foram 2 e pedestre foram 11. Pronto, eu somo tudo aqui, ó. 6 mais 24 dá 30, 30 com 3, 33, com 14 vai dar 47, 47 com 2, 49, com 11 dá 60. Então, o total de vítimas aqui é 60, beleza? Então, eu tenho 60. Aí pergunta aqui, o grupo que corresponde a 2/5 do total. Então, quanto é que vale 2/5 de 60? Eu preciso calcular isso para me saber qual é a resposta. Então, calculo quanto é 2/5 de 60. Então, 2/5 vezes 60. Eu calculo isso aqui, gente, que eu vou saber qual vai ser a resposta, tá? Olha só. Primeiro aqui, ao invés de eu multiplicar 2 vezes 60, que dá 120, que eu posso fazer isso, eu vou dividir primeiro, tá? Quanto é 60 para 5? 60 para 5 dá 12, né? Não dá 12? Então, vai ficar 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá o quê? Dá 24. Pronto. Então, 2/5 do total de vítimas equivale a 24. Aí, qual é o grupo que tem 24 vítimas? O grupo que tem 24 vítimas é o condutor de moto. Então, o condutor de moto, né, as vítimas que ocorrem através de acidente de moto, condutor, é 24, que corresponde a 2/5 do total de vítimas. Então, tá aqui, a resposta vai ser a letra E. Tá? Porque 2/5 do total é 24 e 24 condutores de moto que morreram. Terceiro, o gráfico exibe as notas de 4 alunos durante 4 bimestres consecutivos de um ano letivo. Então, tá aqui, analisando o gráfico, ó, o eixo Y representa a nota, então vai de 0 a 10. E o eixo X representa os bimestres. E cada coluna dessa representa um aluno, não é? Ó? A coluna preta representa o aluno X. A cinza escuro representa o aluno Y. A cinza mais ou menos escuro, né, representa Z. E esse mais claro aqui representa W, tá? A pergunta é, qual dos alunos teve sua nota sempre crescente de um bimestre para o seguinte, do primeiro ao quarto bimestre? Então, qual desses 4 alunos teve a nota que foi sempre crescente, sempre crescendo com o passar dos bimestres? Observa só, o aluno X, né, que é esse preto aqui, ó, ele não teve uma nota crescente. Na verdade, ele teve decrescente, descendo. Ó. Tirou 8 no primeiro bimestre, depois tirou 7, depois tirou 6, depois tirou 5. Então, foi decrescente. Então, não vai ser isso, né? O aluno X. O aluno Y, que é isso aqui. Olha que no primeiro e segundo bimestre, ele teve notas iguais, 7 e 7. No terceiro e no quarto, né? Todos os bimestres foram a mesma nota. Então, foi constante, não foi crescente. O aluno Z, que é esse daqui, ó. Observa que no primeiro ele tirou 6, no segundo ele tirou 8, aí no terceiro ele tirou 5. Olha que ele está crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. Então, nesse caso, não houve um crescimento, né? Não teve um crescimento nas notas com o passar dos bimestres. E o último aqui, o aluno W, no primeiro tirou 5, depois tirou 6, 7 e 8. Então, houve um crescimento, houve nota crescente, né? Sempre crescendo a partir do primeiro bimestre. Então, a resposta vai ser a letra D, o aluno W. Tá bom? Próxima. Sabendo que A e B são raízes da equação 3x² menos 4x mais 1 igual a 0, o valor de A menos B é quanto? Olha, gente, que A e B são as raízes dessa equação. Não significa que A é 3 e que B é menos 4, tá? Porque A e B são as raízes da equação. É o x1 e o x2. Então, olha que eu tenho que achar x1 e x2 nessa equação. Eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara, posso fazer por soma e produto, eu posso fazer por completar quadrados, certo? Eu vou responder aqui pela fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente, eu acho o delta, né? Olha que delta é b ao quadrado menos 4ac. Olha, gente, que na equação o b vale menos 4, então fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 1, certo? Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. 16 menos 12 dá 4. Achei o valor de delta. Beleza? Acho o valor de x agora. Lembra que a fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, não é? Olha que aqui menos b, gente,
Tem um menos da fórmula e tem um menos do 4 negativo lá, ó. Aí faz jogo de sinal. Negativo e negativo fica positivo, por isso que eu botei 4 positivo aqui. Certo? Raiz quadrada de delta. Olha que delta é 4, então fica raiz de 4. E se eu tirar a raiz quadrada de 4, dá 2. Então fica 4 mais ou menos 2 sobre 6, né? Porque 2 vezes A, olha aqui, A é 3, então 2 vezes 3 dá 6. Beleza, eu vou ter duas respostas, né? Uma para o 2 positivo e outra para o 2 negativo. Então 4 mais 2 dá 6, 6 sobre 6 dá 1. E 4 menos 2 dá 2. Então fica 2 sobre 6, né? Aqui eu tenho uma fração 2 sextos. Não dá para me dividir porque não vai dar uma divisão exata. Tá? Então eu simplifiquei. 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço. Simplifica por 2 em cima e por 2 embaixo. Tranquilo? Aí agora, já que eu quero fazer A menos B, observa que A e B são as raízes. Eu posso dizer que o A vale 1 e que o B vale 1 terço, né? Então eu faço A menos B, 1 menos 1 terço. Se eu calculo 1 menos 1 terço, vai dar 2 terços. Observe, gente, que ali eu tenho isso aqui, ó, 1 menos 1 terço, né? Eu tenho subtração de fração com denominador diferente. Tem que achar o denominador comum, que nesse caso vai ser o próprio 3, porque só tem ele, ó. Aqui embaixo é 1. Depois que achar o denominador comum, faz o quê? Pega ele, divide pelo que tinha. 3 dividido para 1, que aqui embaixo é 1, dá 3. Aí 3 vezes 1 dá 3, né? Divide pelo denominador, depois multiplica pelo numerador em cima. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então fica menos 1. Tá? 3 menos 1 dá 2. Então vai ficar 2 sobre 3. A resposta vai ser a letra D. Certo? Próximo. Dada a equação de segundo grau, definida por x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a 0, a soma das suas raízes é dada por. Então, eu preciso determinar quais são as raízes dessa equação de segundo grau, para depois somar as raízes e saber qual é a resposta. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, achei o valor de delta, tá? Se eu posso fazer por soma e produto, tá, gente? Se eu quiser, por exemplo, por soma e produto. Olha que o B é 2 e o C é menos 24. Eu tenho que pensar em dois números que somado dá 2 e que multiplicado dá menos 24. Isso significa o quê? Que se eu pegar x1 mais x2, lembra que está a mesma coisa que menos b sobre a. E se eu pegar x1 vezes x2, multiplicar, vai dar o termo c. Eu tenho que pensar em duas raízes aqui, ó, que quando somado dá 2 positivo e quando multiplicado dá menos 24. Vocês conseguem saber e pensar quais são esses números? Então, olha só, os dois números são menos 6 e 4. Menos 6 e 4. Por que eu estou dizendo que é menos 6 e 4? Porque se eu disser aqui, ó, que é menos 6 aqui e aqui é 4, menos 6 mais 4 dá menos 2. Aí bota menos 2 aqui, ó. Aí faz jogo de sinal, né? Jogo de sinal negativo e negativo fica positivo. Então fica B positivo aqui, 2 positivo. E se eu multiplicar menos 6 vezes 4, dá menos 24, que é justamente o valor de C aqui. Então já achei a resposta. Mas fazendo pela fórmula de Bhaskara, olha só. Lembra que aqui fica B ao quadrado menos 4AC, não é? Olha aqui, B é 2, então fica 2 ao quadrado, que dá 4, menos. Deixa eu fazer aqui, é porque eu fiz direto ali, tá, gente? Então fica 2 ao quadrado, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 24. 2 ao quadrado dá esse 4 aqui. Aqui vai ficar positivo já, jogo de sinal. Negativo com negativo dá positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24 vai dar 96. 4 mais 96 vai dar 100. Então, delta é 100, tá? Aí aqui na fórmula de Bhaskara vai ficar x é igual a menos b. Olha que lá o b é 2 positivo, tá? Então fica menos 2 por causa da fórmula. Menos 2 mais ou menos 10, que a raiz quadrada de 100 é 10. Sobre 2 vezes 1, que é 2, tá? Pego o 10 positivo primeiro, então fica menos 2 mais 10, que dá 8 positivo. 8 dividido para 2 dá 4. E menos 2 menos 10 dá menos 12. Menos 12 dividido para 2 dá menos 6. Beleza? Então x1 vale 4 e x2 vale menos 6. Terminei, né? Praticamente.
Aí agora é só fazer a soma dessas raízes. É só fazer 4 mais menos 6. Faz jogo de sinal aqui, então vai ficar 4 menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Tá? Então tá aqui a resposta. A resposta vai ser a letra A. Tranquilo? Próximo. Pedro é pecuarista e com o aumento da criação ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular, cujas dimensões são as raízes da equação x ao quadrado menos 45x mais 500 igual a zero, a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado é quanto? Então vamos lá, olha. Ele tem um cercado na forma de um retângulo, certo? E está dizendo que o comprimento e a largura, né, comprimento e altura, que são as dimensões desse cercado, são as raízes dessa equação. A equação é x ao quadrado menos 45x mais 500 igual a zero. Então, primeiramente, eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que achar as raízes dessa equação, para eu vou saber o comprimento e a largura do cercado, tá? Então, primeiramente, eu vou calcular isso aqui, ó. Delta, né, fiz pela fórmula de Bhaskara, menos b ao quadrado, p ao quadrado, olha só que b é menos 45, então fica menos 45 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 500, menos 45 ao quadrado é menos 45 vezes menos 45, se eu multiplicar vai dar 2025, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 500 já 2.000, tá? 2025 menos 2.000 dá 25, achei o valor de delta. Aí agora eu vou achar o valor de x pela fórmula de Bhaskara. Aí olha só que vai ficar 45 positivo, né, gente? Porque lembra que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então é menos de a fórmula com o menos aqui, ó, do b, é menos 45b, então fica positivo, né, jogo de sinal. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 25, então fica 5. Raiz de 25 é 5. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Tá? Já fiz direto aqui. Pega o 5 positivo primeiro. 45 mais 5 dá 50. 50 dividido para 2 dá 25. Pega o 5 negativo. 45 menos 5 dá 40. Divide para 2 dá 20. Achei o valor de x1 e x2, tá? Isso significa que nesse cercado aqui, o comprimento é 25 e a largura, a altura aqui é 20. Aí eu tenho um retângulo. Observa que ele vai dar 5 voltas de arame farpado. Se ele fosse dar uma volta, quanto de arame ele ia precisar? Aí observa, gente, que é justamente o perímetro desse retângulo, né, de cercado. O perímetro é dar uma volta completa. Então seria 25 mais 20 mais 25 mais 20, tá? 25 com 25 dá 50, mais 20 dá 70, mais 20 dá 90. Então, para dar uma volta de arame nesse cercado, eu vou precisar de 90 metros de arame. Só que ele vai dar 5 voltas de arame farpado. Então, só preciso pegar isso aqui e somar 5 vezes, né? 90 mais 90 mais 90 mais 90 mais 90. Ou eu pego 90 e multiplico por 5. Que é o que eu vou fazer aqui. 90 vezes 5 vai dar o quê? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9 dá 45. Então, dá 450 metros. Resposta letra A. Beleza? Próximo. Dada a equação da circunferência, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembra que isso aqui é a equação reduzida da circunferência, né? Sendo a e b as coordenadas do centro e r a medida do raio. Identifique a equação geral da circunferência de centro 2, 3 e raio igual a 5. Beleza. Gente, se está dizendo que o centro é 2, 3, então significa que aqui no lugar do A é 2 e no lugar desse B aqui é 3. E o R aqui, que é o raio, é 5. Certo? É só isso que eu preciso substituir. Ó. Botei 2 no lugar do A, 3 no lugar do B e 5 no lugar de R. Aí aqui o problema é esse daqui. Ó. Como é que eu desenvolvo isso? Lembra que aqui eu tenho subtração, né? O quadrado da subtração de dois termos. Eu tenho um quadrado perfeito ali. Não é? Como é que eu resolvo isso aqui? Ou eu posso fazer assim, ó. Pego x menos 2 e multiplico por x menos 2, não é?
Porque aqui eu tenho x menos 2 ao quadrado, eu teria que multiplicar duas vezes. Então, faço isso aqui, x menos 2 vezes x menos 2. Multiplico passo a passo aqui, como vocês já sabem. Ou eu faço por aquela regrinha, né? Eu pego o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que eu prefiro fazer assim, que é mais rápido, tá? Então, se eu fizer isso aqui, vai ficar, ó, quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, né? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x dá 2x, vezes 2 dá 4x. Mais o quadrado do segundo termo. Se eu pegar 2 ao quadrado, dá o quê? Dá 4. Pronto, eu desenvolvi esse primeiro aqui. Aí agora eu vou desenvolver esse segundo aqui, ó. Esse quadrado da diferença desses dois termos, tá? Vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes y vezes 3, que dá 6y, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, que dá 9. Então, vai ficar isso aqui, desenvolvendo, tá? Observa, gente, que aqui eu tenho 5 ao quadrado, né? O raio ao quadrado, que dá 25. Beleza? Com isso, eu estou quase achando aqui qual é a equação na forma geral. Só preciso organizar. Eu escrevo aqui primeiro o x quadrado, depois eu escrevo o y quadrado, né? Ó, x quadrado mais y quadrado. Depois eu boto esse menos 4x. Depois eu boto esse menos 6y. Aí mais 4, mais 9. E esse 25 que estava no segundo membro eu joguei para o primeiro. Então aqui eu só preciso calcular isso aqui que eu acho a resposta, tá? Porque o resto eu não posso calcular nada, eu deixo do jeito que está. Então 4 mais 9 dá o quê? Dá 13. 13 menos 25, menos 12, certo? Então está aqui a equação geral da circunferência. Beleza? Tá aí. Olha que vai ser a letra D, né? Beleza? Próximo, tá quase terminando. Seja x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16, a equação reduzida, a equação reduzida de uma circunferência, a coordenada do centro e do raio dessa circunferência corresponde a quanto? Então, vamos lá. Somente com isso aqui, ó. Com isso aqui. Com essa, não coloquei não, mas com essa equaçãozinha aqui, ó, reduzida. Qual é as coordenadas do centro? Observa que as coordenadas do centro vai ser esse 2 aqui, que é o A, né? E esse 4 aqui, que é o B. Então, posso dizer que a coordenada do centro vai ser 2 positivo e 4 positivo. Por que positivo, gente? Porque lembra que na formulazinha, aqui, ó, x menos A e y menos B, é negativo na fórmula. Se eu tenho 2 e 3 aqui positivo, eu jogo lá, né? Do jeito que tá. Fica menos 2. E quando eu jogar o 3 lá, fica menos 3. Aqui acontece a mesma coisa. É 2 positivo para quando eu jogar lá ficar negativo. E vai ser 4 para quando eu jogar lá ficar menos 4. Tá? Então tá aqui as coordenadas do centro. Só com isso aqui eu já acho a resposta, né? A resposta vai ser a letra B. É o único que tem 2 positivo e 4 positivo. Tá? E o raio vai ser quanto? Vai ser 4. Por que 4, gente? Porque lembre que isso aqui é 16, mas lembre que é o raio ao quadrado, não é? Olha que é R ao quadrado. Então tem que deixar um número aqui elevado ao quadrado. O número que eu elevo ao quadrado que dá 16 é 4. 4 ao quadrado é 16. E significa que o raio é 4. Tá? Tá bem. Pronto, é só isso. Como é simples, não é não? Última questão. Eu acredito que essa seja a última. Diz assim. A equação da circunferência de centro C, 2, 5 e raio igual a 3 é qual? Qual é a equação da circunferência? A gente é bem simples de novo, né? Pega esse 2 aqui que é o A, joga lá. Quando eu jogar lá dentro da fórmula de equação reduzida, vai ficar menos 2, né? Olha que as únicas que tem menos 2 aqui é da letra B para baixo. A letra A não vai ser resposta. Mesma coisa aqui o 5, que é o B. Quando eu jogar vai ficar negativo. Eu tenho aqui a letra B, que está correta aqui, ó. A letra C está errada, porque está dizendo que o B é 5 positivo. E a letra E também está errada, porque está dizendo que 5 é positivo. Fiquei entre a letra B e a letra D. Aí eu vou olhar o raio agora. Observa que o raio é 3. E aqui, ó, tem 3 aqui na letra B e tem 9 aqui na letra D. Aí, gente, a resposta correta vai ser a letra D, né? Por que a letra D? Porque lembra que o raio é 3, beleza. Mas quando eu jogar lá na fórmula, fica 3 ao quadrado. Não é porque é o R ao quadrado? 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Então tem que ficar 9. Então 9 aqui. Letra B não vai ser a resposta, porque está 3. Tá bom?
Só isso. Beleza? Essa foi a avaliação que eu passei nessas últimas aulas. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham ainda em relação a esses assuntos, me pergunta. Pode perguntar no privado, tá? Ou lá no grupo mesmo da turma de vocês. Ou quando a gente voltar nas aulas presenciais, né? Que está prestes a voltar. Beleza? É isso. Até a próxima aula.